exercício imaginativo aqui de conciliação entre utopia e distopia. E eu quero fazer 3 pequenas proposições sobre características, atributos que eu acho que devem presidir esse movimento de transição para o digital no âmbito da administração pública. O primeiro deles é o planejamento integrado da transição, que é o inverso do que a administração pública está fazendo, né? Cada secretaria está saindo correndo para ter a sua iniciativa de governo digital, né? Olha, fale com a educação, que beleza, pô, mas tem que falar com a prefeitura toda, né? Falar com a educação é bom, mas tem que falar com a saúde, tem que falar com a procuradoria, tem que falar, né? Então, planejamento integrado da transição é um elemento importante, porque ele vai permitir, primeiro, o planejamento vai permitir a crítica e a adaptação dos processos antes da transposição para o digital. Vamos pensar aqui, vamos fazer a transposição da gestão de pessoal da Prefeitura de Porto Alegre, vamos fazer a transição toda para ambiente digital, não é só para suporte eletrônico, mas ambiente digital. Tá bom, vamos fazer. Como é que é o processo de admissão? Como é que é o processo de aplicação de penalidade disciplinar? Como é que é? Né? Então, você vai fazer a análise, vai fazer a crítica e vai ver o que pode ser modificado quando você passa a lidar com isso no ambiente digital. Né? E aí, vou dar um exemplo que é tolo, simples, pontual, mas é bem relevante. Né? Frequentemente, a gente, no caso específico de gestão de pessoal, quando o servidor vai pedir alguma coisa, a gente requer dele que nos dê uma informação que nós, administração, detemos. Né? Olha, me diga aí qual é a data do seu ingresso. Você não sabe quando é que eu comecei a trabalhar para você? Como assim? Né? Não, me diga. Traga, né? Eu me lembro, estou falando isso de experiência vivida, senhores. Eu era secretária municipal de administração, na minha secretaria eu me traí, né? Na Secretaria Municipal de Administração do Rio de Janeiro, nós tínhamos lá centralizados os processos administrativos disciplinares. Quando o servidor queria pedir exoneração, a gente pedia, ele ia na Secretaria de Administração pedir exoneração. A gente dizia, traga uma certidão negativa de inquérito disciplinar. Aí eu disse, gente, isso é uma maluquice, somos nós que processamos inquérito disciplinar, eu vou dizer para o cara, vai no outro andar, pega uma certidão, sobe um andar atrás para mim, né? Doutora, aí vem aquela resposta, né? Quem é da administração pública já ouviu. Doutora, sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Ou então, tem aquela outra coisa que é para encerrar a conversa. Você pega uma figura emblemática, cara que entendia tudo de RH, né? Doutor João Santos. Doutora, isso é assim desde o tempo do doutor João Santos. Que aí quando você saca o João Santos é para encerrar o assunto, né? Mas, enfim, estou trazendo esse exemplo no meu período lá na Secretaria de Administração, disse, não vamos pedir. Quase matei do coração 3 servidores, né? Doutora, pelo amor de Deus! Gente, olha, o município do Rio de Janeiro não vai acabar se a gente não pedir a certidão de que o sujeito não sofre inquérito disciplinar. Nós vamos buscar essa informação e vamos dar a providência que seja de se dar. Estou trazendo esse exemplo, que é um exemplo pequeno, mas é um exemplo que todos nós teremos vivenciado alguma coisa bem perto, para mostrar que o planejamento integrado para a transição para o ambiente digital nos permitirá dizer isso. Pô, se eu estou no ambiente digital, essa informação de que existe um inquérito está no ambiente digital, não preciso pedir isso. Então, o planejamento é importante por conta disso. Né? E ele também, quer dizer, quando eu estou falando em planejamento, não estou dizendo também um mega planejamento que vai compreender toda a administração pública e passá-la a limpo, né? Mas uma estruturação mínima das iniciativas, da ordem, né, de como as coisas vão acontecer, e lembrando que esse planejamento pode permitir etapas de tempo, né? Olha, nós vamos primeiro fazer isso, depois nós vamos fazer aquilo. Pode compreender projetos pilotos que depois se ampliem, né? Mas é preciso que a transição para o digital se dê de maneira estruturada, não se dê de maneira voluntarista. Olha, o secretário de inovação, por óbvio, tem afinidade com isso, então lá vai ser tudo digital. Agora, o secretário de desenvolvimento social tem menos afinidade com isso, então lá tudo é no papel. Não pode ser assim, isso não pode decorrer da afinidade que o titular da unidade tenha
para com aqueles mecanismos, né? Então, esse é um primeiro elemento, planejamento integrado da transição para o digital. Quem vai fazer o quê, quando, né? Como a gente pode conjugar esforços para otimizar isso. Segundo elemento, esse era um elemento que daria por si só muito o que falar, mas será para outra vez que eu vier a Porto Alegre. O segundo elemento é a retomada da lógica de profissionalização dos quadros. E por que isso é relevante? Porque, como disse a vocês há alguns momentos antes, a literacia digital é um pressuposto. Você tem que ter afinidade com aquilo, conhecer a ferramenta, saber a linguagem, saber o que ela pode oferecer, né? E se a gente trabalha num ambiente de pouca valorização da profissionalização dos quadros, como nós infelizmente temos vivenciado nos últimos 20 anos, pelo menos, né? Você não faz concurso e tal, vai trabalhando com o pessoal em cargo e comissão, com a rotatividade imensa. A formação da cultura do digital não vai acontecer nunca. Porque quando o cara se familiarizar com o ferramental do digital, que seja disponível aquela estrutura da administração, já está acabando a gestão, ele vai ser exonerado, vai vir outro, né? E aí a cultura do meio digital se perde. E ela é super importante para que se permita a crítica e o aprimoramento do ambiente digital, né? E, por último, ainda no campo da retomada da lógica de profissionalização dos quadros, né, a intercambiabilidade de informações, a troca de informações entre as estruturas, ela é um elemento, um benefício valioso, né? Especialmente no momento da transição para o digital. Olha, se nós vamos transitar juntos para o digital, o que você tem, o que eu tenho, como é que a gente pode fazer para otimizar? Essa comunicação vai facilitar um processo doloroso, que é o processo de transição para o ambiente digital. Agora, se as pessoas trocam o tempo todo, você não sabe quem é seu interlocutor. Quem é que estava presidindo essa iniciativa na Secretaria X? Não sei, trocou, mudou o secretário, aí mudou todo mundo, sei lá. E aí a iniciativa se perde. Então, a retomada da lógica de profissionalização é importante para a gente fortalecer, a par de todos os outros argumentos que eu vou me poupar de dizer, mas para a gente fortalecer a formação da cultura do digital. E, finalmente, a minha última proposição é uma estrutura centralizada de monitoramento do governo digital. E aqui monitoramento estou falando no melhor sentido, não é monitoramento no sentido policialesco, mas monitoramento no sentido de acompanhamento. Estou falando aqui de uma central de inteligência do governo digital, né, para o aperfeiçoamento específico das ferramentas. Essa central de inteligência você pode ver, olha, essa ferramenta está dando certo na Fazenda, mas não está dando certo na Secretaria de Esportes. Essa ferramenta deu X benefícios na unidade tal e não deu na outra. O que aconteceu? Na outra eles não estão utilizando bem, eles não entenderam, ou o negócio deles é diferente, a ferramenta digital precisa ser adaptada, né? Então, a central de inteligência ela é importante para o aperfeiçoamento específico das ferramentas, para o cultivo e documentação do valor agregado de informações. Isso também é alguma coisa que a administração não faz, né? A gente vai aprendendo com as experiências, vai aprendendo, mas ninguém documenta nada, né? Você chega numa secretaria, como é que é o procedimento para fazer isso assim? Pergunta ao doutor Bruno, que ele sabe, né? Tá ótimo, será um prazer conversar com o doutor Bruno, que realmente sabe, mas não devia ter um manual, uma coisa, né? Uma rotina e tal. A administração não faz isso, né? Mas quando a gente transita para governo digital e a gente passa a trabalhar com esse universo, né, com isso que são as promessas do digital, né? Intercambiabilidade de informações, riqueza, tarará. Você tem que documentar esse aprendizado, para que ele possa seguir numa espiral crescente, né? E você só vai conseguir isso se você tiver um centro de inteligência. O sujeito que está dia a dia lidando com a ferramenta, ele tem que dar cabo da tarefa dele, ele não vai documentar, né? Uma central de inteligência vai permitir isso, né? Vai favorecer isto, pelo menos, né? E o último ponto que é importante da gente pensar numa central de inteligência de governo digital é o seguinte: governo digital permite amealhar informações, trabalhar e aprender com elas. Então, ele gera alguma coisa que se chama valor agregado das informações. Agregado
porque elas se agregaram, e agregado porque a gente foi trabalhando as informações. E isso é um capital importantíssimo que a administração pública pode gerar na sua transição para o governo digital. E aí é preciso, portanto, a gente reconhecer isso e dividir isto com as outras estruturas da própria administração, né? Há um ponto que também não poderá ser cuidado nessa minha intervenção, vai ser para a terceira vez que eu vier a Porto Alegre, porque eu já estou fazendo uma agenda, né? Que é o problema de que hoje a gente tem novas tecnologias sendo utilizadas francamente por estruturas de controle. Elas estão gerando um tremendo valor agregado de informações que elas não dividem com a gente. E quem é o dono do valor agregado das informações? É o controle? Acho que não, né? Então, esse é um ponto para outra. Vejam que eu fiz só o spoiler, doutor Bruno, para ver se o convite vem. Estou investindo. Muito bem, amigos. Então, assim, penso que esses são três componentes. O governo digital virou agora #NewTrend, né? Todo mundo tem que ser governo digital, todo mundo tem que ter uma coisa bonitinha, uma lantejola para mostrar. Olha, a gente tem isso aqui, olha como brilha, né? Olha como eu sou moderno, né? E essas iniciativas isoladas, desconectadas, que são só de fachada, isso nada tem a ver com o governo digital. Nada tem a ver com o governo digital. O governo digital é uma proposta muito mais profunda, que vai exigir uma mudança de cultura e de racionalidade da administração. Isso não se fará em curto espaço de tempo, né? Mas pouca coisa boa se faz na administração em curto espaço de tempo. As coisas boas na administração levaram mais tempo. A minha proposta de trazer aqui aos senhores os elementos, as promessas do digital e as dificuldades do digital, e talvez um caminho para a gente superar essas dificuldades, isso é um discurso de estímulo. Nós temos uma tarefa importante para desenvolver, que pode reverter em grande benefício para a administração pública e, por via de consequência, para essa tão sofrida sociedade brasileira. É claro que isso vai exigir um esforço danado de de inventividade, de tempo, de dinheiro, né? Mas temos que fazer isso, né? Porque, senão, eu vi uma frase que pensei que tivesse traduzido aqui para o slide, mas não traduzi, vou tentar resgatá-la de memória. Era uma frase que dizia assim: a transição para o digital, se for bem feita, pode transformar uma lagarta numa linda borboleta. Se for mal feita, ao final a única coisa que você vai ter é uma lagarta muito rápida. Obrigado.